1000 anos de governo de Jesus na terra, o milênio. O milênio é o período em que toda a terra será governada pelo Senhor Jesus. Ele será rei sobre todos, rei dos reis e senhor dos senhores. Será uma mostra de como seria a terra se todos optássemos por servir ao Senhor por amor, sem o pecado. Considerando que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, conforme 2 Pedro 3,8, este período de tempo pode ser literalmente 1000 anos ou pode se tratar de apenas um dia. Aqui consideramos que os mortos em Cristo já vão ter ressuscitado, a ressurreição dos justos para a vida, que a igreja já vai ter sido arrebatada e juntos com o Senhor voltarão. Todos os fiéis do Senhor estarão com o seu corpo glorificado e reinarão com Cristo. Cremos que será semelhante a Adão e Eva, governando a terra antes do pecado, onde possuía um corpo imortal e corruptível. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse 20, então, 5, 6. Querido, lembrando que nesse período de governo de Jesus na terra, haverá um ministério sacerdotal e homens e mulheres governarão, né, porque receberão do Senhor esse galardão. Já os mortos sem Jesus e os julgados no Armagedon não ressuscitarão, mas permanecerão no inferno. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Amém. Pastor, o que vai acontecer então com aqueles que morreram sem Jesus e estão no inferno? Durante todo o período de Jesus Cristo governando a terra, o milênio, eles vão permanecer e continuar no inferno. Jerusalém será o centro do governo de Jesus e ele governará todas as nações da terra em um tempo de paz. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Virão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação e nem aprenderão mais a guerra. Amém. Então o Senhor vai governar a partir de Jerusalém, né? Então o plano inicial, né? Porque o que acontece? Que uma das coisas que faz com que os judeus não creem que Jesus é o Messias é justamente a questão de que Jesus não governou sobre as nações. Zacarias capítulo 14, se eu não me engano, fala que o Messias vai governar sobre as nações. O Senhor não fez na ocasião da sua vinda, mas vai fazer na ocasião da sua volta. Então, aqui a palavra fala, né, que o Senhor vai governar sobre todas as nações vão se voltar para aprender a sua lei a partir de onde? A partir de Jerusalém. O famoso Salmo 122,6 nos diz: orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. A verdade é que quando oramos pela paz em Jerusalém, não estamos apenas pedindo a paz sobre o Estado de Israel constituído nos dias de hoje, mas principalmente profetizamos e atraímos o reino de paz do príncipe da paz. Orar pela paz em Jerusalém é orar pelo governo do Messias, pois somente sobre ele e os seus repousa a verdadeira paz. João 14, 27 e 20, 19. Então, quando nós oramos pela paz de Jerusalém, obviamente que nós desejamos que haja um bom convívio na Israel de hoje. Mas quando nós oramos, Senhor, traga paz em Jerusalém, como o salmista nos fala, o Senhor está falando, profetize o governo do Messias, um governo eterno, um governo onde o príncipe da paz reinará. Amém? A ordenança nos dada desde os dias de Davi por meio do Salmo 122,6 é um verdadeiro clamor para a vinda do reino da paz. Como já dito, aqueles servos que demonstraram fidelidade ao Senhor durante as suas vidas serão encarregados e governarão as cidades e nações debaixo do senhorio de Jesus. 2 Timóteo 2,12. Todas as nações subirão até Jerusalém para adorar o Senhor. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. E ali haverá bom caminho,
caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Aqui, tal como ocorria em uma típica boda da cultura judaica, após a semana da noiva, a noiva do Senhor será colocada como objeto de louvor em seu lugar de destaque. Amém. Pode ir, por favor. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, e todos os reis a tua glória. E serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão de desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada. Porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará, porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém, e a ponha por objeto de louvor na terra. Amém. Nesse momento, então, o centro do mundo, vamos colocar aqui, é o Senhor. E o Senhor governando a partir de Jerusalém. Então, nesse momento, Jerusalém vai estar sendo colocada acima das demais nações, assim como aconteceu, de certa forma, no reinado de Davi. O maior império da época era o governo de Davi. É claro que isso, ao passar por Salomão, isso se perdeu, mas a história ela vai se repetir, e de uma vez por todas, o Senhor vai governar a partir de Jerusalém. Então, fazendo analogia, com o momento que a noiva era então reconhecida pela sociedade, por se tornar a esposa e colocada como objeto de louvor, vamos colocar assim acontecerá com Israel e com Jerusalém mais uma vez. Amém? Haverá perfeita união e convivência entre a criação, os animais e os homens, tal como em Gênesis. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão, e as suas crias juntas se deitarão. Leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. Áspide é serpente, tá? E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Queridos, então, tal como nós falamos, assim como no Gênesis, que os animais eles conviviam em harmonia, é isso que vai acontecer durante o governo do Senhor na terra. Então vai ser um Gênesis restaurado, onde o Senhor vai governar e haverá paz, inclusive entre animais e os filhos de Deus, que vão estar com o seu corpo glorificado. Então, assim completarem os 1000 anos, Satanás será solto uma última vez para seduzir as nações. Satanás convocará uma guerra em Gog e Magog. Gog é um líder, um príncipe, um líder de guerra. É um dos outros nomes do anticristo. Magog é a terra de Gog. Quando, porém, se completarem 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da guerra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. E a cidade, querida, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Virás, pois, do teu lugar dos lados do norte,
Tu e muitos contigo, montados todos a cavalos, grande multidão poderoso e poderoso exército, e subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra? Nos últimos dias hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar e as aves dos céus, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra temerão diante da minha presença. Tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre que farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Amém. Queridos, então, aqui no detalhe, Ezequiel fala de que modo que Satanás vai se levantar, e essa batalha chamada Gog e Magog, como o Senhor vai trazer destruição, né, sobre esse exército que vai se formar para destruir ainda mais, tentar destruir, né, o povo de Deus. Mas por que mais uma vez Satanás terá que ser solto e promover a guerra? Qual seria o objetivo? A resposta seria simples: peneirar mais uma vez o povo de Deus. Aqui nós vamos entrar numa vamos dizer assim, numa linha tênue, polêmica. Mais uma vez, é um ponto de vista, tá? Não significa que vai ser isso, mas é um ponto de vista, uma proposta, tá? O fato é, Satanás vai ser preso e ele vai ser solto ao fim dos 1000 anos. Para quê? Para seduzir as nações, é isso que a Bíblia fala. Mais uma vez, ele vai de algum modo convencer para trazer engodo. Querido, Adão e Eva, eles viviam em um ambiente perfeito, mas ainda assim foram convencidos. Eles possuíam um corpo glorificado, mas ainda assim foram convencidos. Amém? Mais uma vez a história se repete e Satanás, a serpente que seduziu Eva e Adão no princípio, é usada para testar o povo de Deus. Adão e Eva eram perfeitos, não possuíam pecado, possuíam um corpo imortal, mas ainda assim foram enganados e traídos pelos seus próprios desejos e ambições. Esta será a peneira da peneira. Antes do povo de Deus entrar na eternidade e novos céus e nova terra, a nova Jerusalém será estabelecida. Trata-se de um ponto polêmico quando tratamos de escatologia. Como já dito, existem muitos pontos que ainda são mistérios e alvo de muitas interpretações. O ponto aqui seria o seguinte: como alguém que fez parte da primeira ressurreição e entrou no governo messiânico corre o risco de morrer e perder a sua salvação durante o milênio? Considerando que a palavra nos diz que bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Uma vez ressurreto, conceber a morte e a perda de salvação durante o milênio não faria sentido. Ademais, o próprio Jesus nos falou: os filhos deste mundo caso se dão em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Amém. Então aqui há um ponto polêmico, né? Então, quem Satanás vai convencer para se voltar contra o Senhor? Aqueles que, de alguma forma, foram selecionados ou aprovados para entrar no governo de Yeshua aqui na terra, né? Mas passado esse período de 1000 anos, ele vai convencer alguns ou muitos, enfim, para se voltar contra o Senhor. Poxa, mas significa que eu posso perder minha salvação ainda, né? Poxa, já fui selecionado, estou aqui pré-aprovado no governo de Jesus, ok? E ainda assim posso perder minha salvação? É um ponto polêmico, Mas vamos adiante aqui, nós vamos nos aprofundar mais.
Contudo, precisamos considerar o texto de Isaías 65, 19 e 20. Um texto profético a respeito de Jerusalém que nos fala: E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Adicionalmente, os textos de Isaías 60, 12, Zacarias 14, 16, 21 e Apocalipse 27, 11 também são textos que nos evidenciam que durante o milênio haverão aqueles que se rebelarão, pecarão contra o Senhor e morrerão. Amém. Queridos, olha só, esse texto de Isaías 65 é intrigante, tá? Porque o Senhor fala, né? E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Por quê? Porque morrer, isso aqui é um porquê de resposta, né? Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, ou seja, esse corpo, né, aperfeiçoado, ele não vai ser limitado a 100, a 120 anos como hoje. Morrer aos 100 anos ainda é morrer como um jovem, como uma criança. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Significa que haverá pecado ainda. Interessante isso, né? Pelo menos interpretando o texto na letra, a Bíblia é isso que fala: quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então, esse texto dá a entender que sim, ainda há condições de pecar, ainda que isso não, né, ser raro, mas vai acontecer, e por isso que Satanás teria condições de então seduzir mesmo aqueles que fazem parte ou convivem durante o governo do Senhor no milênio. Olha só, vamos lá. Uma solução para tal caso é apresentada por Dake, que defende: nem todos morrerão no dia do Senhor e seu juízo. Mateus 25, 31, 46. Por isso, haverão ímpios que entrarão no milênio. Página 1082 da Bíblia Dake. Agora, por favor, segure sua indignação santa, tá? Que está falando assim: como assim? Significa que eu vou lá, eu vou seguir a Jesus, eu vou dar o meu melhor, eu vou resistir a 2 gotas de sangue, para poder então entrar no milênio e poder governar com o Senhor. E o camarada que não fez isso vai entrar também? Pô, Jesus, como é que é isso? Não, isso não está certo. Né? Eu sei, mas é o que o Dake defende. Ele defende que nem todos morrerão no dia do juízo do Senhor. E por isso ímpios entrarão também no milênio. Vamos lá. Isso está defendido lá na página 1082, tá, da Bíblia de Estudo do Dake. Os santos ressurretos de todas as eras ou períodos que foram feitos imortais, corpo glorificado, e voltaram para a terra com Cristo no dia do Senhor, Apocalipse 19, serão reis, sacerdotes e juízes para executar o juízo e a justiça por toda a terra durante o milênio. Os ressurretos governarão sobre os ímpios que terão que se submeter ao Senhor e suas leis, Isaías 2, 4. Dake ainda defende que durante o milênio homens precisarão ouvir as boas novas da salvação e por isso o Senhor enviará a partir de Jerusalém missionários. Olha só, então para o Dake, ele fala que ímpios entrarão e esses serão governados por aqueles que vão estar com o corpo glorificado e vão governar sobre as nações. E ele fala ainda que nesse período de milênio vai haver necessidade de pregar o evangelho, vai ter necessidade de levar as boas novas. Olha só que interessante, porque o texto de Isaías 52, nós não pontuamos aqui, mas eu vou abrir aqui rapidinho. Isaías 52 é um texto conhecido, tá? Versículo 7 é um texto conhecido, mas ele fala no contexto de governo de Jesus na terra, ou seja, um milênio. Ele fala assim, o 7, né? Fala assim, ó, você conhece esse texto? Que formosos são sobre os montes os pés que anunciam as boas novas, que faz ouvir, rapaz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação que vem de Sião, o teu Deus reina. Aí o 8, eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente vem o retorno do Senhor a Sião. Então assim, a nota bíblica do Dake, ele fala a respeito disso, que nesse período as nações elas vão ter que se reportar a Jerusalém, eles vão ter que cumprir os estatutos do Senhor, e a Bíblia fala que a família que não subir a Jerusalém, por exemplo, na época da festa dos tabernáculos, né, tal como era a instrução e a lei do Senhor para o povo de Deus, ela vai sofrer uma consequência de não receber a bênção, não receber a chuva, de não prosperar nos seus negócios. Então, é um ponto de vista. Tá, querido? Isso aqui é para realmente deixar sua cabeça fervendo um pouco mais do que já está, amém?
Lembrando, né, como o Fernando reforçou, que trata-se de um estudo expositivo, né? Está apresentando aqui diferentes teologias, ok? Acerca do tema. Obviamente que essa visão não é absoluta, uma vez que desta forma existem muitas perguntas que precisam de respostas, tais como: os ímpios entrariam no milênio com o corpo glorificado? Mesmo sem um novo nascimento? Ou se teria duas classes distintas na terra, os ressurretos glorificados e os ímpios, que de alguma forma viveriam muitos anos caso não pecaram? Talvez alguém argumente que uma outra possibilidade ou tese seria que não entrarão ímpios no reino e os que serão seduzidos por Satanás fim do milênio seriam os que nasceram no período militar e precisariam provar... Rapaz, esse menino quer servir, hein? Está clamando por um governo militar. Gente. Soldado do Senhor, a mãe está defendendo. É isso aí. Aê, mano. É isso aí. Vamos lá. Senhor dos Exércitos, né, Bruno? Período milenário precisariam provar a sua fidelidade, mas como já dito, os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura, milênio e eternidade, e a ressurreição dentre os mortos, não casam e nem se dão em casamentos, eles são iguais aos anjos. Os que ressuscitarão não se casam e nem se darão em casamento, serão como os anjos, logo não procriarão. Queridos, então assim, isso é uma questão que esse texto que o Senhor fala, né, não se casam nem se dão em casamento, são iguais aos anjos. O Senhor pode estar tratando que isso vai ocorrer dessa forma, quando a noiva for arrebatada e estiver no céu, né, com aqueles que estão hoje lá, ok? Com aqueles que já morreram e estão no Senhor, com os santos do Antigo Testamento já estão com o Senhor, então não se casem nem se dão casamento, ok? Durante todo o governo do Anticristo e as bodas do Cordeiro, da mesma forma. Mas quando o Senhor vir governar sobre a terra, pode ser que a coisa aconteça, né? Tal como Adão e Eva, né? Então, fica essa questão. Assim, o que podemos afirmar é que, de fato, pela última vez, Satanás seduzirá as nações e se levantará contra o Senhor e seu povo na batalha de Gog e Magog. Então, finalmente, Satanás será sentenciado com sofrimento eterno. Agora, não em seu habitat, o inferno, mas na morte eterna, o lago de fogo e enxofre, a segunda morte. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Perceba que neste momento... Na ocasião que Jesus, no dia do Senhor, o Senhor vem, ele prende Satanás, traz juízo sobre o falso profeta e o anticristo, ok? A besta, no caso. Passados 1000 anos, Satanás se levanta, seduz alguns e se volta contra o Senhor. Guerra de Gog e Magog. O Senhor traz juízo sobre ele. Então, finalmente, Satanás vai receber o seu juízo eterno, ou seja, o lago de enxofre, onde já estão a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. Ok? Perceba que neste momento Satanás será lançado no mesmo lugar onde já estarão o anticristo e o falso profeta, condenados na ocasião da volta de Cristo, em Apocalipse 19:20. Então, a trindade demoníaca estará cumprindo a sua pena eterna. A respeito da diferença entre inferno, Sheol, hebraico, e Hades, grego, e o lago do fogo de enxofre, morte eterna ou a segunda morte, costumamos explicar utilizando uma analogia entre o presídio e a penitenciária. Apesar de aparentemente serem a mesma coisa, o presídio e a penitenciária são coisas distintas. Tanto o presídio quanto a penitenciária são lugares de reclusão social, são cadeias, lugar de punição. Há exemplo da diferença entre o inferno e o lago de fogo. Quando alguém comete um crime e é presa, quando uma pessoa comete um crime e é presa, esta pessoa vai primeiro para o presídio para ficar presa. A pessoa já está sofrendo, já está presa, mas sua sentença oficial ainda não saiu. Ela não foi oficialmente julgada. Assim é com as pessoas que morrem sem Cristo Jesus e vão para o inferno, presídio. Mas, a partir do momento em que o preso é sentenciado oficialmente, ele passa a pagar a sua pena em uma penitenciária, e esta seria o lago de fogo e enxofre, onde o sentenciado vai passar a eternidade. Amém. Queridos, nesse momento, né, seria o galardão invertido, o galardão de maldição. Então, aqueles que estão no inferno, nós vamos ver ali o juiz do trono branco, eles vão ser julgados por causa das suas obras, das suas más obras. E a sua condenação vai ser mediante
o quão horrível eles foram, o quão distantes do Senhor, né? Existe um livro chamado Divina Revelação do Inferno, onde que a Mary Baxter, né? Ela tem uma experiência, ela testemunha essa experiência, que o Senhor permitiu ela ir ao inferno e conhecer o inferno. E ela fala que o inferno, né, tem uma forma de um corpo humano, claro, porque o inferno vai se materializar em um demônio, tanto que eles acompanham o quarto cavalo, né, o cavalo verde fluorescente, a morte e o inferno vão se personificar em demônios que serão liberados nos últimos dias. E ele tem uma forma de um corpo humano. E ela viu a punição, vamos dizer assim, em uma graduação, onde aqueles que mais, vamos dizer assim, fizeram coisas horríveis, estão ali punindo, mas em um nível mais profundo, em um nível mais doloroso. Então seria o galardão de maldição, no caso, né? O tempo vai ser o mesmo, a eternidade, mas a forma de sofrimento vai ser diferente, eu acredito. O julgamento de todos aqueles que morreram sem Jesus e até então estarão no inferno, o presídio, é conhecido como o julgamento do trono branco. Após o juízo eterno de Satanás, que será lançado no lago de fogo de enxofre, ocorrerá o juízo do trono branco, descrito em Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. É no juízo do trono branco que os mortos sem Cristo Jesus, aqueles que estarão no inferno, ressuscitarão para serem julgados. Entenda que após a sua morte, Jesus foi até o inferno e o esvaziou, levando todos os espíritos aprisionados para o céu. Mas a partir da morte e ressurreição de Jesus até o dia da sua volta e juízo, novas pessoas passaram e passarão a ir para o inferno. A morte para o inferno é chamada da primeira morte. Estes permanecerão no inferno até se findar todo o período do milênio, e então ressuscitarão após o milênio, para se apresentarem diante do Senhor no juízo do trono branco e receberem a sua sentença, o lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Vamos ver o texto aqui. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. Todos os que morreram nos mares serão entregues. Aqui há também uma teologia que a porta do inferno está nas profundezas do mar, conforme Jó 38, 16, 17. Amém. Queridos, aqui teve uma pergunta, né, a respeito, né, do que significa o mar entregará os seus mortos, né? Então nós falamos, né, pelo menos o entendimento de que, de fato, aqueles que morreram, né, e estão decompondo ou foram decompostos ali no mar, está entendendo? O espírito deles, que até então estavam aprisionados, eles vão ressuscitar, né? Então o espírito e a alma estavam no inferno, mas o corpo, assim como aqueles que servem Jesus vai se tornar pó, eles vão ressuscitar, mas ressuscitar para receber o seu juízo, e então permanecer eternamente julgados. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. A morte e o inferno entregarão os mortos. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Somente neste momento, cada pessoa que estava no inferno vai receber a sua sentença conforme as suas obras, em espécie de galardão de maldição. O tempo da pena será o mesmo para todos, a eternidade. O que difere será o nível de sofrimento, o lugar de tormento, onde os piores, os que fizerem mais más obras, sofrerão mais. Não haverá uma segunda chance. Esta é a sentença final. Muitas vezes nos perguntamos o porquê Jesus não vem logo. A resposta é porque ele é longânimo e está tardando este julgamento para dar uma oportunidade ao homem. A hora é agora. As pessoas precisam se arrepender de seus pecados para não sofrerem eternamente. Algumas horas no inferno já seria aterrorizante. Quem dirá centenas ou milhares de anos? Quem dirá a eternidade? Dor sem fim. Saber que a dor não terá fim talvez será o maior motivo de desespero daqueles que lá estarão, sem esperança alguma. Nós não devemos ir para lá e devemos fazer o máximo para que outras pessoas não venham a ir também. Amém.
é importante destacar porque aqueles que estão no inferno já estão sofrendo. Qual que sofre mais? Aquele que está na penitenciária, no presídio. Está preso, está sofrendo. E o Senhor fala, queridos, que o juiz do trono branco, então, quando vão ser julgados os mortos, né, para, segundo as suas obras, para a segunda morte, o lago de enxofre. E muitos podem pensar, não, mas existe uma esperança, existe uma repescagem. Querido, eu não vejo embasamento bíblico para isso. O momento de nós orarmos pelos nossos familiares, o momento de nós orarmos pelos nossos amigos, o momento de nós orarmos pelos nossos irmãos, é agora. É agora. Não deixe, a Bíblia fala, pregue em tempo e fora de tempo. Pelo menos a nossa parte nós devemos fazer. Pastor, eu cansei de pregar, o meu irmão, meu amigo não ouve, aí é uma decisão dele. Mas nós precisamos urgentemente despertarmos. Quem não leu esse livro, A Divina Revelação do Inferno, da Mary Baxter, eu sugiro você ler. Você vai ser despertado, querido, em pregar o Evangelho para a salvação das almas. Perceba que somente neste momento a morte e o inferno, personificados em principados, conforme Apocalipse 6:8, serão julgados definitivamente, pois até este momento eles serão úteis ao Senhor. Por mais estranho que seja afirmar isso, a morte e o inferno fazem parte do cumprimento do plano do Senhor, pois ainda no milênio, na guerra de Gog e Magog, muitos morrerão e irão para o inferno. Então, por fim, a morte e o inferno serão lançados para o lago de fogo e enxofre, onde já estarão Satanás, o anticristo e o falso profeta. Para fins de entendimento, caso ainda haja dúvida quanto à prisão de Satanás, a guerra de Gog e Magog e o juízo do trono branco, sugerimos você ler o texto de Apocalipse capítulo 20, pois lhe dará uma visão clara e sequenciada dos eventos. Como Paulo bem profetizou, o último inimigo a ser destruído será a morte. Amém. Por que Paulo profetizou isso? Porque após o juízo do anticristo, do falso profeta e do próprio Satanás, vão permanecer a morte e o inferno. Sim, porque eles vão trabalhar, mas por fim a morte e o inferno vão ser julgados e vão estar no lago de enxofre. Terminamos então, né? Assim, somente então serão estabelecidos novos céus e nova terra. Queridos, assim nós finalizamos, né, o capítulo 6 e abordamos o milênio, o governo do anticristo, o governo do Senhor e o juiz do trono branco. Tem alguém que tem não sei, amor, se nós recebemos alguma dúvida a respeito desse assunto? Não? Amém. Então nós encerramos esse capítulo, ok? E vamos avançar para o capítulo seguinte, o último capítulo. Por fim, temos só a mensagem final, mas o capítulo 7 nós vamos ver sobre o novo céu e nova terra, a nova Jerusalém. Amém? Aleluia! Estou falando com vivo? Aleluia! Amém! Vamos lá, agora a parte boa, você chegou até aqui, vamos animar.